Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Olá, olá! Mais um episódio do Se Liga no Ar. Para começar, eu quero saber se você conhece o que é um certificado de energia renovável e se você sabe se ele é para sua empresa. Então, se prepare para entender tudo sobre esse famoso I-REC. Eu sou a Márcia Mantovani, da CPFL Soluções, e a cada 15 dias recebo grandes nomes para te explicar de uma forma simples e descontraída todos os detalhes do mundo da energia. Nesse episódio, nossos convidados vão te explicar o que é o I-REC, quem pode comprar, quais são os benefícios para as empresas, além de como funciona todo o processo para garantir a segurança e rastreabilidade desse certificado. Gostou? Fique aqui com a gente. Antes de passar para eles, deixa eu te perguntar: você já está seguindo o Se Liga? Dá um seguir aí para você receber uma notificação sempre que um novo episódio entrar no ar. E não esquece que o C é mudo. Então vamos aos nossos convidados. Para me ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, eu tenho aqui dois experts comigo que vão falar sobre o assunto e vou começar chamando o Luciano Figueiredo. O Luciano atua há mais de 7 anos no gerenciamento de programas setoriais de certificados e selos de qualidade, englobando iniciativas de qualidade e sustentabilidade. Também tem uma vasta experiência com o Programa Brasileiro de Energia Renovável, por meio da coordenação de 100% das atividades relacionadas ao I-REC. Muito bem, Luciano. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e aceitar o nosso convite também para falar um pouquinho sobre esse assunto. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer poder compartilhar um pouquinho desse projeto aí que já toca há tanto tempo, né? E talvez levar mais conhecimento aí ao público e ao consumidor, né, no final das contas. Muito obrigada, Luciano. Para completar esse papo, recebo também o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CPFL Energia, Rodolfo Cirol. Esse já é o segundo episódio que o Rodolfo participa aqui com a gente e não é para menos. Ele tem uma vasta experiência e uma grande formação em programas internacionais, inclusive. Está no setor elétrico desde 2001, sempre em áreas voltadas à gestão ambiental e de sustentabilidade. Em 2016, assumiu a diretoria de sustentabilidade da CPFL Energia. Além disso, é membro do Conselho de Grandes Geradoras e atualmente também é presidente da Fundação COGE e membro do board da Rede Brasileira do Pacto Global. Rodolfo, muito obrigada por estar aqui comigo de novo e você é sempre bem-vindo, você sabe. Obrigado, Márcia. Para mim é sempre uma honra poder dividir essas informações todas com todo o público. Agradecer também essa participação com o Luciano. E sem dúvida nenhuma aí a gente vai poder explorar esse mundo dos certificados de energia renovável, que certamente são aí uma tendência muito forte para as empresas daqui para frente. Concordo plenamente. Então vamos começar a falar sobre esse assunto. Luciano, eu quero começar com você. Você pode explicar para a gente o que é o I-REC? Claro, na verdade, vou tentar ser breve aqui na minha explicação, né? Poderia passar horas aqui falando sobre, mas o I-REC ele é um certificado de energia renovável num padrão específico definido pelo I-REC Standard, né? Então, na verdade, né, nós montamos um programa aqui no Brasil que chamava Certificado de Energia Renovável lá em 2011 para 2012. Né? E quando foi 2014, o I-REC, que é essa fundação holandesa, nos procurou aqui para implementar o I-REC no Brasil, porque era algo muito parecido com o que a gente já fazia aqui. Então foi lá em 2016, na verdade, né, que o I-REC veio aqui para o Brasil e a gente implementou o I-REC aqui dentro. Então o I-REC ele é um certificado de energia renovável, assim como o REC, né, norte-americano, assim como a garantia de origem na Europa, mas ele segue esse padrão do International REC Standard. Perfeito. E você hoje está no Instituto Totum, que ele é responsável por implementar esses certificados ou aprovar esses certificados, é isso? Isso, na verdade, né, qual que é o nosso papel aqui dentro, né? Quando a REC veio para cá, nos homologou, né, como a gente, né, chamado aqui de emissor local, a gente ficou com a atribuição de cadastrar empreendimentos. Então, qualquer empreendimento hoje que gera energia a partir de fonte renovável
tanto eólica, solar, biomassa e hídrica, ele passa por um processo de auditoria nosso. A gente faz aquele processo de setup inicial. A gente, né, vê se é tudo de acordo, se a documentação está de acordo, se está registrado na ANEEL, se está na CCE e assim por diante. Se tudo estiver de acordo, a gente homologa o empreendimento. Então, esse é o nosso primeiro papel, fazer essa homologação inicial. Nosso segundo papel é a parte ainda do emissor mesmo. Então, a gente verifica, né, se o empreendimento realmente gerou aquela energia renovável, porque o certificado ele traz o quê? Ele traz uma garantia de origem que uma energia, que 1 megawatt-hora no caso, né, que é o paralelo ao certificado, foi gerado por uma fonte renovável. Então, no momento de emitir o certificado, então, por exemplo, a CPFL, ela quer emitir um certificado, ela tem que nos comprovar que ela efetivamente gerou 1 megawatt-hora de energia a partir daquela fonte específica já credenciada. Então, a gente faz esse papel de validação inicial e também de auditor aqui da energia gerada. Uhum. Sempre que eu ouço sobre esse assunto do I-REC, que ainda é um pouco novo aqui, né? É novo, mas não é, mas a gente percebe que ainda existe muita dúvida. Vem junto a pergunta: isso é um crédito de carbono ou isso é diferente? E aí eu vou passar a bola para você. Qual que é a diferença, se tem diferença entre o I-REC e um crédito de carbono? Como que a gente pode entender isso e aplicar isso no dia a dia das empresas? Maravilha. Essa pergunta é muito comum aqui para a gente também, né? Porque até então, antes do REC mesmo chegar no Brasil, começar, né, os seus primeiros passos, começar a crescer, a gente já tinha o mercado de crédito de carbono. E o mercado de crédito de carbono, ele é o quê? Basicamente, assim, né, bem resumido. Você tem, né, um total de emissão que você evita de ser emitida. Então, você faz um projeto ali de retenção de carbono, você faz um projeto de reflorestamento, ou até mesmo, né, até uns anos atrás, um projeto de energia renovável. E para cada 1 tonelada de CO2 que você evitou essa emissão, você tinha direito a emitir um crédito de carbono. E aí, com esse crédito de carbono, você poderia usar ele para compensar uma outra atividade que emitiu CO2. Então, por exemplo, olha, tive aqui uma emissão do meu carro e eu quero fazer uma compensação. Eu poderia comprar um crédito de carbono e usar para compensar essa emissão do meu carro. Tá? Então, o crédito de carbono ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais genérico. Você pode aplicar ele em diversas situações, inclusive para a energia elétrica. Então, qual é a diferença do certificado em si? O certificado ele é a garantia de que 1 megawatt-hora foi gerado a partir de uma fonte renovável. Então, você dá origem para esse megawatt-hora, tá? E aí você tem que sempre fazer uma equivalência a megawatt-hora consumido. Então, por exemplo, quero usar um REC para uma emissão do meu carro. Eu não posso. Por quê? Porque o meu carro não tem relação com energia consumida. Aqui tirando, né, aí os carros elétricos. Eu ia falar exatamente isso, talvez para um carro elétrico no futuro. Exatamente, chegamos lá ainda. Mas, né, Aham. por exemplo, quero usar para minha frota de caminhão, vai ficar um pouco melhor. Então, não posso usar um REC. O REC ele vai ser específico para o seu consumo de energia elétrica e ele vai ter um limite. Então, você fala assim, né? Quando a gente fala de crédito de carbono, eu posso ter emissão negativa? Eu posso, vamos dizer assim, eu emiti 1 tonelada, compro 2 créditos e falo, olha, eu não só compensei, como eu extrapolei a compensação. O REC já não. Então, eu consumi 1.000 megawatt-hora de energia. Eu vou ter que adquirir 1.000 certificados. E é o meu teto de certificados que eu posso adquirir. E quando você adquire o certificado, você leva com você o quê? O fator de emissão no momento da geração daquela energia. Então, você fala, olha, como eu rastreei a minha energia e ela veio de uma fonte eólica, da CPFL, por exemplo, eu estou falando o quê? Que a minha energia teve um fator de emissão zero. Então, eu vou substituir o fator de emissão médio do grid brasileiro, que ano passado foi algo em torno de 120 kg de CO2, por zero. Então, você vê que o REC ele vai ser específico para escopo 2, né? Vou fazer um resuminho aqui. Então, posso chegar no teto de 100% do meu consumo e alegar rastreabilidade da minha energia e reportar com base nessa energia que eu rastreei. O crédito de carbono já não. Você vai ter com base, né, ele sendo contabilizado em tonelada de CO2 e você pode aplicar ele de maneira mais genérica. Então, você pode usar para escopo 1, então você pode usar para sua, né, para compensar a rodagem do seu carro, a produção de algum produto seu, né, por meio de algum tipo de tecnologia específica. Tá? Então, tem essa principal diferença entre os dois, tá? A aplicação dele e como ele vai ser aplicado. Muito interessante. Geralmente a gente tem um pouco de confusão, assim, né, dos conceitos, mas acho que agora ficou bem claro, né, enfim, espero que as pessoas também tenham entendido bem que o REC, ele é realmente focado na energia renovável, né, garantir que aquela energia renovável também não está emitindo CO2, jogando CO2 para o ambiente. E o crédito de carbono
pode ser para qualquer coisa, como você falou também. Sim, e aí você já compensou de um lado, vamos dizer assim, né? Você absorveu de um Uhum. lado e usa para outro. O REC não, você Uhum. gerou zero e a pessoa se apropria desse zero que você gerou. Ou, vou ter que fazer uma pequena correção aqui, mas daquela emissão bem pequenininha no caso de biomassa e biogás, que tem um fator residual, mas é menor do que o fator médio do grid. Uhum. Muito bem. E, Luciano, quando a gente começa a pesquisar sobre esse tema, né, entrar no Google, quero comprar I-REC ou certificado de energia renovável, crédito de carbono, enfim, aparece um monte de termo, né? Você falou que a pergunta comum é a diferença do I-REC com o crédito de carbono, né? A gente vê que tem outras sopas de letrinhas aí que também aparecem, como o REC Brasil, o próprio I-REC, certificado de energia renovável, crédito de carbono. Você consegue abrir um pouquinho melhor para a gente qual que é a diferença de cada um deles? Vamos lá, então. Como eu comentei lá no começo, né? O I-REC, ele é o quê? Ele é um certificado de energia renovável num padrão específico, né? Lá do pessoal da Europa, né? Que é o pessoal do I-REC Standard. Então, quando a gente fala de REC, certificado de energia renovável, ou I-REC, no final é meio que tudo a mesma coisa. O que vai mudar é o padrão que você segue. Por exemplo, olha, eu quero uma garantia de origem. Como eu falei, lá na Europa, né? É o que o pessoal vende, né? Como o REC deles. É um REC, no final, é um certificado de energia renovável. Né? O I-REC é o padrão específico, tá? Então, sempre no Brasil a gente tem um padrão I-REC aqui que nós, né, tomamos conta, gerenciamos, que hoje já conta aí com quase 300 usinas certificadas. Nos Estados Unidos você vai ter o REC, então cada estado vai ter um modelo diferente, e aí lá você tem um mecanismo um pouquinho diferente, mas também é um certificado de energia renovável. Tá? O que vai ter de diferente no Brasil é o REC Brasil. Por quê? Como eu contei lá no começo, lá no passado, quando a gente montou o programa, ele chamava Certificado de Energia Renovável, ele tinha alguns critérios a mais de sustentabilidade. Então, quando o empreendimento ia aderir, ele passava por uma auditoria adicional. Então, além de ser renovável, ele atendia a diversos critérios de uma norma técnica específica da época. Quando o I-REC veio para o Brasil, a gente não queria deixar o nosso programa simplesmente desaparecer e ser substituído pelo I-REC. Então, o que a gente fez? A gente transformou o nosso antigo programa em um programa de sustentabilidade aplicado em cima do I-REC. Então, hoje você tem empreendimentos que têm o I-REC padrão, então ele vai seguir lá o I-REC, ele é 100% renovável, é tudo certinho, e você tem os empreendimentos que têm uma pegada a mais de sustentabilidade, que são os programas que estão certificados também no REC Brasil. Tá? Então, hoje, para ser REC Brasil, por exemplo, você tem limitação de potência, então grandes UHS, né, ou na verdade o UHS não consegue aderir ao programa do REC Brasil. Você tem limitação de idade, tem empreendimentos aí eólicos, por exemplo, com mais de 15 anos não consegue aderir. Ele vai passar por uma auditoria adicional, que hoje a gente usa como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, se o empreendimento, na área do empreendimento, atender pelo menos 5 objetivos, a gente credencia ele para o REC Brasil. Então, tudo fica dentro do I-REC ainda, mas esse empreendimento sai com uma chancelinha a mais de sustentabilidade. Tá? Então, quando você pesquisa, tem vários termos que no final a gente vai tudo, né, convergir para o mesmo lugar ali, que é o certificado de energia renovável, e aí com seus padrões específicos definidos, né, aí por programas. Sim, quer dar um incentivo a mais, né? Eu penso assim, é um incentivo a mais para as empresas serem responsáveis pelas suas emissões e, quando não for possível, terem alternativas para isso, né? Quer seja via energia, quer seja outros artifícios aí possíveis que elas podem buscar. Mas o importante é que existem hoje formas de contribuir para o meio ambiente, né? Que sejam tão responsáveis quanto as empresas que estão aí batalhando por isso. E, Luciano, uma outra coisa que a gente também sempre recebe aí de pergunta é: quem que produz esse I-REC e quem pode comprar? Você falou um pouco das usinas, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor isso e voltasse um pouquinho na questão da rastreabilidade e a segurança desse certificado, como que isso é de fato garantido. Maravilha. Bom, então vamos começar ali por quem pode produzir, né? Então hoje, qualquer empreendimento que gera energia a partir de fonte renovável, ele pode aplicar para participar do I-REC, tá? Você pode ter alguma limitação ou não de acordo com empreendimentos muito específicos, acho que no Brasil não tem nenhum deles, tá? Às vezes que é gerido por algum tipo de organização específica, com propósito específico.
Tá? Então, hoje, se você tem uma energia que gera a partir de fonte hídrica, eólica, solar ou biomassa, né, dos diversos tipos, você pode aplicar para o I-REC, você pode sim emitir o certificado de energia renovável no padrão I-REC. Né, como eu falei, cada um vai ter, né, às vezes, um gerador de biomassa, por exemplo, ele vai ter um fator residual de emissão, diferente de alguns outros, então vai ter características diferentes desse I-REC, porém, se você produz a partir de fonte renovável, você pode aderir. Diferente ali do REC Brasil, né, que aí você tem alguns critérios um pouquinho a mais para poder fazer essa adesão. Tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos hoje desde empreendimentos gigantescos, com mais de 8 mil mega de capacidade instalada, até empreendimentos com menos de 1 mega de capacidade instalada, que aí são as GDs, né, que a gente tem alguns agrupamentos. Então, você vê que, né, é bem plural esse mercado de quem pode aderir, não tem muita restrição. Na parte já de comprador, aí normalmente hoje que a gente tem um cenário hoje, os principais compradores são empresas multinacionais que estão focadas em reduzir as suas emissões do escopo 2, que é o escopo, né, de consumo de energia elétrica. Porém, a gente tem observado um aumento de outros tipos de clientes entrando nesse mercado. Então, clientes do mercado cativo, tá? Então, às vezes, um pequeno escritório, uma pequena firma de advocacia que quer comprar a I-REC para poder falar, olha, eu rastreio o meu consumo de energia elétrica, então eu tenho aqui hoje um consumo 100% renovável. Tá? Alguns fornecedores de multinacionais, porque hoje o que? As multinacionais estão fazendo uma pressão muito grande em cima dos fornecedores, no sentido de, olha, eu, multinacional, já estou compromissado em reduzir minhas emissões. Agora, você, fornecedor, o que você está fazendo para me ajudar nessa meta que é, né, conjunta? Então, a gente está vendo o quê? Um cenário mudando, né, um pouco a estrutura que ele tinha antes e se construindo um novo cenário aí nessa parte de compradores. Tá? Mas, para o I-REC, tem alguma limitação de consumo? Não tem. Vocês terem uma ideia, que só uma curiosidade, nós temos uma empresa que aposenta RECs para alguns carros elétricos. Então, ele aposenta REC por chassi de carro. É até curioso, né, essa questão, porque você vê, até um simples carro elétrico, como a gente falou lá, né, antes, né, da questão do carro, ele pode também receber um REC e ter o seu consumo de energia elétrica rastreado por fonte renovável. Tá? Então, hoje não tem uma limitação assim, de quem pode adquirir. Tá? Mas o perfil mesmo que a gente tem observado hoje em dia. E quem garante a rastreabilidade? Né? Então, acho que vocês aí, né, já fazem parte do I-REC, vocês sabem mais ou menos como é que funciona essa parte, né? Mas para quem não conhece, vamos lá. Quando você certifica a sua usina, a gente cadastra a sua usina dentro de uma plataforma internacional. Por meio dessa plataforma internacional, onde a gente faz toda a parte de registro de empreendimento, de geração e de emissões e aposentadorias. Ou seja, cadastrou um empreendimento hoje, você quer emitir um I-REC, a gente vai fazer a auditoria, com base em relatórios de geração, tudo bonitinho. Hoje, né, a gente tem a CCE, que já dá toda, né, a confiabilidade para a gente do que foi medido. E a gente aprova essa emissão para a conta de um trader. Né? Não vou entrar no detalhe disso, que aí entra um pouco mais complexo, como virar um trader. Mas esse trader, ele vai ter duas opções. Ele pode vender para um outro comercializador, para um outro trader, ou aposentar para o cliente final. Então, a partir do momento que ele aposenta para o cliente final, na plataforma do I-REC, ele faz um registro único. Então, ele registra que, olha, tal certificado foi gerado por tal gerador colocou na conta de tal player colocou na conta de tal cliente. E ali ele registra e nunca mais se mexe. Então, se o cliente quiser consultar essa informação dentro do I-REC, ele consegue, por meio da declaração final de apostadoria, que tem um QR Code, tem um código. Se o trader quiser confirmar daqui a 5 anos, se continuar lá, vai continuar o I-REC lá, ele vai poder consultar por meio da plataforma. E o gerador consegue consultar que ele mandou para aquele trader. Ele não sabe, ao final, quem foi o cliente que recebeu, mas o I-REC garante toda essa parte de rastreabilidade do processo. Tá? Complementando só do nosso lado, a gente tem também um sistema aqui brasileiro que cuida mais da parte de medição. Então, a gente tem algumas ligações com parte de medição, com CCE. A gente também tem um processinho aqui que usa o blockchain para dar uma garantia do que foi efetivamente gerado, né, ali e transacionado. Tá? Então, a gente tem essas duas plataformas validando para evitar exatamente o medo que todo mundo tem de você ter um duplo beneficiário de um mesmo ativo ambiental, no caso, né, do mesmo I-REC. Então, existe toda essa sistemática por trás quando você compõe o I-REC, que o cliente, no final, né, não percebe, né, não sente, mas que a gente passa aqui no dia a dia, a gente segue, né, passo a passo para evitar qualquer tipo de problema futuro. Perfeito. Nada como se aproveitar da tecnologia também para garantir, né, cada vez mais esse processo e garantir que esse processo seja seguro, válido e transparente. Acho que esse é um ponto bem importante e parabéns aí pela iniciativa que vocês estão tendo nesse sentido. Obrigado. Rodolfo,
Já fiz minha sabatina aqui com o Luciano, agora eu sou obrigada a passar a bola para você, entendeu? Que você está muito quietinho. Tá, joia. Você já participou de muitas coisas aí né, do setor, desses desenvolvimentos. Como que você viu esse crescimento do I-REC, né? Eu falei no começo que é algo aparentemente novo e a gente tem percebido que embora tenha aí tido um movimento. Mas quando que você consegue imaginar, quando que você consegue perceber que teve de fato aí um destaque para isso? Ocorreu alguma coisa, na sua opinião, aí que mudou esse cenário? Bom, Márcia, assim, realmente a gente tem acompanhado toda essa evolução e o I-REC é uma evolução que as empresas e o público em geral enxergaram para que a gente possa fazer um gerenciamento das emissões relacionadas a qualquer produto ou atividade empresarial. É super importante colocar que, às vezes, o crédito de carbono, né, ele era quase que ele atendia aquele princípio bem antigo lá do poluidor pagador. Então, assim, eu poderia neutralizar uma emissão que eu acabei fazendo, então eu neutralizo por meio de crédito. E a evolução que o I-REC traz, primeiro, ela é um produto oriundo do setor elétrico, né? E a gente sabe que o consumo de energia elétrica ao redor do mundo, ele é muito carregado de carbono. Então, a maioria das partes do mundo, o principal emissor é o setor elétrico. E algumas empresas que têm aí o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa começaram a identificar que a grande percentual vinha as emissões eram provenientes do consumo de energia elétrica. Porque nos países que tem muito carvão, né, óleo ou gás, acaba emitindo bastante. Então, eles queriam afirmação, não só para o seu board, não só para os seus financiadores, mas também para o seu público, que eles estavam sim utilizando energia renovável e apoiando, incentivando essa indústria a se desenvolver por meio da energia renovável. Ou seja, fazendo um shift da energia convencional para energia renovável, economia convencional para economia de baixo carbono. Isso despertou um interesse de todo o setor elétrico global, não foi diferente aqui no Brasil, a CPFL também está dentro dessa onda, e a gente hoje consegue fornecer um certificado que prova para o nosso cliente que ele consumiu uma energia de fonte renovável. Isso dentro de uma estratégia empresarial, de uma estratégia de posicionamento de produto, de uma estratégia de financiamento, ela traz muitos atributos para o que está em volta. Então, isso daí é uma tendência, não só no Brasil, mas global, e a gente tende a crescer. O crédito de carbono, ele sempre vai ser utilizado em conjunto com o I-REC. Então, os grandes consumidores intensivos de energia elétrica, eles vão buscar os I-RECs, porque esse é o principal tema material dentro do seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. E o que a gente percebeu também foi que as empresas agora mais recente, né, bem mais recente, estão assumindo o tal da carbon neutrality, ou do ser o balanço zero em carbono. Para ser em balanço zero em carbono, uma empresa que consome muita energia de um grid que tem um determinado fator de emissão, ela precisa ter esses I-RECs para você zerar o seu inventário nesse critério do escopo 2, e assim ela, através de outras ações para reduzir as suas emissões, ela consegue ficar com um mínimo básico para que ela, através de um certificado de carbono, por exemplo, esse crédito de carbono, ela consiga a sua neutralidade. Existem algumas iniciativas no mundo, né? Por exemplo, o Science Based Target, que é um programa da ONU, inclusive para as empresas que querem se autodeclarar carbon neutra, onde ela assume metas, né? Então é bem bacana assim, a dinâmica, né? Porque a empresa conhece o seu inventário, ele é certificado. A partir desse momento, estabelece metas de redução, e uma das metas de redução pode ser o I-REC. E a partir do momento que ela não consegue mais reduzir, ela compra os créditos de carbono e neutraliza as suas emissões.
com isso, a gente sai aí de um legado muito malévolo, né, que a gente teve, que é esse do aquecimento global, e estamos tentando aí segurar esse aquecimento global em 1,5 graus, que é o famoso Acordo de Paris, que todas as empresas, o mercado financeiro, estão ligados nisso. E quando a gente fala assim, eu gosto de... A gente teve um impulso muito forte do mercado financeiro. A partir do momento que, lá em Davos, aquele grande fundo lá, o BlackRock, assumiu que ele ia fazer uma migração dos seus fundos de investimento de economias convencionais para a economia de baixo carbono, ele deu um sinal muito claro e o mercado ele percebe muito rápido, né? O mercado ele se direciona para onde o dinheiro está disponível. Então, a gente tendo agora o mercado financeiro on-board, né, dentro do compromisso de segurar as mudanças climáticas, né, o máximo que a gente pode, eu acho que a gente teve um apoio decisivo para conseguir aí manter a agenda numa agenda de baixo carbono, de baixas emissões, para que realmente a gente consiga mitigar ao máximo os efeitos que estão acontecendo ao redor do mundo. Perfeito, você já me respondeu 2 perguntas que eu tinha só nessa daí. Muito bem, gostei. Mas, Rodolfo, se você pudesse resumir, assim, um pouquinho, que aqui você deu todo o contexto, e perfeito, era essa ideia mesmo. Mas se você puder resumir, como que você atribui, ou qual é o benefício principal que você atribui à aquisição de um I-REC, para as empresas, ou enfim, para quem está aí no mercado? Bom, as empresas que hoje são eletrointensivas ou têm o consumo de energia, elas têm 2 opções, né, Márcia? Ou elas vão para uma GD, por exemplo, uma energia incentivada de fonte renovável, e aí ela consegue baixar no seu inventário, mas às vezes, para aquele grupo empresarial, não é essa a melhor estratégia de alocação de capital. Então, ela resolve, sim, né, fazer todos os seus compromissos de redução, estabelecimento de metas, e vai atrás de uma empresa que fornece o certificado de energia renovável, faz um bilateral com essa empresa, ou usa um trader, como o Luciano colocou, para que ela consiga zerar esse consumo de energia. Então, ele zera em termos de emissão de CO2. Significa que aquela energia consumida é uma energia renovável. Ele tem um duplo atributo, ele não emite CO2 em relação ao seu produto, e ele passa a ser um estimulador da energia renovável. Acho que esses daí são temas assim, bem pragmáticos, que é do mundo contemporâneo. Eu duvido que qualquer diretoria executiva de empresa, pequena ou média, não tenha discutido isso daí. A gente está num mundo, assim, ele é uma... Eu vou usar uma expressão que talvez não seja melhor assim, mas assim, é uma onda muito grande, é quase que um tsunami que a gente está vendo. Todas as empresas estão assumindo essas metas. Até porque, né, não basta estar na sociedade, tem que fazer ela ser boa e sustentável em todos os sentidos, né? Não só do lado do meio ambiente, que talvez seja o assunto que fica mais na cabeça das pessoas, mas a gente tem a sustentabilidade, o lado social da coisa, a gente tem o lado financeiro também, as Aí, empresas precisam, né, ter dinheiro para pagar o salário do funcionário no final do mês, minimamente. eu sempre Então, gosto de dar o expandir essa exemplo. visão, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo aqui dentro da nossa empresa, e às vezes nas oportunidades que eu tenho de sair, assim, a gente tem esse compromisso que a sustentabilidade, ela é realmente esse pilar triplo, né, o triple bottom line que fala. E não adianta eu ter uma ação que ela não tenha aí um resultado financeiro atrelado. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente tem uma menor exposição a risco. A gente não está vendo aí que vários países estão hoje já regulamentando a cobrança do carbono? Então, países como os Estados Unidos, em vários estados, na comunidade europeia, até na China já tem o mercado de carbono, Coreia e assim por diante. Então, assim, isso daí é uma questão de quando virá, não é se ele virá, mas quando ele virá. A partir do momento que eu tenho uma externalidade, né, que a gente chama, um produto para ser feito, ele tem todos os custos ali colocados, mas às vezes a energia que foi usada para fazer ele é uma externalidade, ela emitiu carbono e não está dentro do preço. A partir do momento que você empacota aqui, falando que é uma energia renovável, você não tem mais o CO2 como uma externalidade. É uma coisa bastante didática, mas que ela reduz risco. Risco para quem? Risco para a própria empresa que está fazendo,
para o consumidor, que está contribuindo para um planeta melhor, mas para o investidor, para o regulador que está naquele sistema, para o próprio país onde está sendo feito aquele produto, que realmente a gente está no século XXI, e não mais lá no século XIX, século XX, onde emissão de carbono não era simplesmente considerada. Uhum. E uma coisa interessante, assim, que as pessoas têm até um pouco de mindset, né, se me permitem colocar dessa maneira, que essa questão de sustentabilidade, de, enfim, construir uma sociedade mais equilibrada, no mínimo, é meio assunto de quem tá meio fora, assim, né, que abraça a árvore, vou usar esse Os termo aqui. abraçadores de árvore, Os mas, nossa, abraçadores de árvore. E o assim, que eu fico super feliz de ver é que, assim, ações como essa, ou melhor, coisas concretas, né, que a gente pode trazer para dentro do nosso ambiente empresarial, como o IREC e todas as outras coisas que são possíveis hoje, trazem isso para uma realidade do momento, né? Como você falou, a gente evoluiu como sociedade humana e como sociedade empresarial. E isso é uma demonstração de que existe uma evolução e que tem critério, que tem origem, que tem rastreabilidade, que tem comprovação. Então, por que não, né? No fim do mas dia, eu sempre falo aquela coisa assim, alguém consegue ser contra uma agenda dessa? Não dá para ser pois contra é. uma agenda dessa, não Espero existe. que não, Rodolfo. E é bacana quando o Luciano traz lá o critério do IREC Brasil, né? Eu acho que ele vem a destacar a energia renovável no Brasil. E a gente tem muitos atributos que estão correlacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A Agenda 2030 ali, os 17 compromissos que a ONU tem, é imperativo que todo mundo concorda com ela, né? Vamos pensar assim, uma empresa do setor elétrico. Por que ela faria adesão a esses ODS, né? Vamos pensar ali, ó, saneamento básico. Por que para uma empresa como a CPFL, saneamento básico, a gente não está nesse segmento? E por que eu deveria apoiar e incentivar isso? Simplesmente porque um dos maiores consumidores de energia é o saneamento básico. Então, eu estou abrindo mais oportunidades de negócio. Mas vamos mudar para um outro ODS: saúde, acesso à saúde ou à educação. Alguém consegue imaginar hoje um hospital sem um alto consumo de energia? Está tudo conectado. Né? Agora, a gente aprendeu ali dos respiradores, mas em todos os instrumentos que tem ali, é muito consumo de energia. Nas escolas, no estudo online, tudo é consumo de energia. Se a gente consegue, sim, olhar para isso daí como uma empresa que, como a CPFL, assim, multiplayer, mas que dentro do setor elétrico, eu consigo olhar que o apoio a cada uma dessas atividades é importante também para o meu business, é importante como sociedade, é importante para o meio ambiente, mas é importante para o meu acionista também, é importante para toda a comunidade em que eu estou inserido, para todos os meus colaboradores. Então, essa gestão de múltiplos stakeholders, né, que nem a gente chama, partes relacionadas e tudo, partes interessadas, perdão, é fundamental para que as organizações façam adesão da sua estratégia. Minha estratégia tem que ser por aqui. Uhum, perfeito. Sim. Luciano, você tem visto isso com as empresas que têm participado aí com vocês, né? Pedido ou certificados, enfim, todo esse processo que vocês têm disponível, elas estão nessa vibe também? Sim, eu acho que na verdade é como o Rodolfo colocou, né? Tudo está interligado. Então hoje não adianta só você fazer o seu trabalho, né? Você acaba tendo que pensar na comunidade, na localização. Quando a gente fala de energia renovável, normalmente você vai ter mais de um município envolvido naquele processo todo, né? Então vai ter muita gente ali relacionada àquele trabalho, né? Então, quem ou não, quando a gente fala assim, saúde, né? Como foi colocado, se não houver saúde, não tiver um posto de atendimento ali, não tiver alguma coisa bem, no mínimo estruturada, né? Bem estruturada naquela região, normalmente também a geração não vai ser bem estruturada, você vai ter problemas ao longo desse caminho. Então está tudo meio que interligado. Você faz uma ação que gera, né, uma reação que normalmente vai ser positiva e vai retornar em algo ainda melhor para aquele empreendimento, para aquela geração, para aquela região. Então hoje a gente vê que sim, né, as empresas estão mais compromissadas com isso. Acho que a gente olha hoje uma agenda muito diferente do que era, né, alguns anos atrás.
que era simplesmente, né, a gente fazer acontecer, e simplesmente era isso, não importava quem ia doer, você tinha lá que fazer e vai embora, não importa, né, por quem vou passar por cima, em que município, em que região. Hoje em dia não, né? Então tudo é muito mais bem estruturado, tudo é muito mais bem pensado, tudo é muito mais bem equilibrado, eu acho. Né? E o consumidor também começa a olhar isso com outros olhos. Então ele fala, poxa, para que eu vou comprar simplesmente de uma fonte incentivada, de uma fonte XPTO, se eu posso hoje também escolher comprar e incentivar um tipo de iniciativa diferente? Poder olhar e incentivar um tipo de empreendimento que ele está focado no ecossistema todo dele, e não somente na geração de energia. Né? Porque a energia ela vai para o fio e vai embora, né? Mas aquela região onde ela foi gerada, ela é impactada por aquilo. Né, positivamente, e hoje a gente vê, né, que muito mais positivamente do que antigamente, né? Você só construir e ir embora. Hoje em dia não. É a construção, é o desenvolvimento local, que é muito importante. Né? Então, hoje os empreendimentos levaram desenvolvimento, né, social em algumas regiões que não tinham antes. Né? Então, você conseguiu levar uma infraestrutura melhor, conseguiu melhorar a qualidade de vida daquele pessoal que está naquela região e que antes era simplesmente, né, ignorado. Né? Era uma região que não tinha muita coisa, que era uma comunidade ribeirinha ali e tudo ficava bem. Hoje não, está desenvolvendo, está evoluindo, e é muito positivo ver, né, as empresas envolvidas nisso e os compradores também. Né? Então, estimula cada vez mais esse desenvolvimento sustentável, né, que acho que é o foco no final do dia. Com certeza. Tem uma péssima notícia para dar. A gente já está chegando no final do nosso episódio. Eu falei que era rapidinho, assim, quando você vê, já foi. Para a gente fechar esse momento, eu queria ouvir de vocês as perspectivas futuras para esse contexto todo, né, que a gente está falando aqui. Claro que dos IREX, que eu acho que é o grande foco, mas também da onde ele está inserido, né, porque é um contexto maior. Como que vocês estão enxergando isso daqui para frente? Bom, Luciano, se você me permite, assim, Claro. Sem dúvida nenhuma, mudança climática é um tema hoje para todos, né? Cada um de nós tem visto a mudança climática acontecer em todas as magnitudes, seja no microcosmos ali que a gente vive na nossa casa, seja no nosso município, estado ou país. Isso tem acontecido em várias partes do mundo. E o IREC, ele vem dentro de ser mais uma ferramenta para gestão, olhando para a mudança climática. Como que eu consigo combater a mudança climática? Se eu começo a realmente fazer essa substituição da energia convencional para uma energia renovável, esse talvez seja uma das maiores contribuições para a gente segurar essa mudança climática. E essa consciência ela já está hoje disseminada, provada por cientistas e tudo, então é uma coisa bastante já conclusa. E a gente sabe que o custo de não fazer isso, ele é muito mais alto do que eu aderir a um programa desse. Então, acho que é uma mensagem simples, assim, para quem está on board, quem já está dentro de um tema desse de mudança climática, a REC é uma ferramenta fantástica. Para quem ainda não está, procure conhecer, porque eu acho que vale a pena. Sem dúvida nenhuma, você vai ser cobrado por isso. Obrigado, Márcia. Obrigado, Luciano. Obrigada a você. Bom, acho que aqui do nosso lado, o Rodolfo colocou, acho muito bem, esse ponto de vista mais amplo até, na questão da sustentabilidade, do meio ambiente, acho de uma questão até global, né, que a gente vive hoje. Olhando agora mais, assim, vou olhar mais para a parte do IREC, né, para tentar a gente analisar o que a gente espera para esse ano de 2022 e para os próximos anos. Né, então, é realmente uma tendência de alta, a gente vem observando aí que as empresas vêm cada vez mais adquirindo certificados. Quando a gente olha os últimos 3 anos, acho que é o principal, né? O número de IREX vem dobrando ano a ano. Então, 2,5 milhões, 4 milhões e 200, 9 milhões e 200 ano passado. Esse ano a gente estima que vai chegar próximo de dobrar novamente esse número de emissões, o que, né, está em linha com tudo que foi falado aqui. Né? Então, as empresas assumindo mais compromissos, as empresas se importando mais. E acho que, como até o Rodolfo colocou, é um processo simples que você consegue, né, de grão em grão galinha de papo. Né? Então, de pouco em pouco, a gente vai fazendo ações que no final do dia vão mudando, né, esse ecossistema que a gente vive, tornando ele cada vez melhor. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem para esse ano de 2022. Muito bom saber que as coisas estão evoluindo e isso faz a gente evoluir também, né? Bom, então aqui a gente vai encerrando esse episódio. Eu não tenho dúvida que depois desse papo, com certeza você sai daqui sabendo um pouco mais sobre o IREC. E se tiver ainda alguma dúvida, procure a gente que a gente ajuda.
principalmente por conta da importância dos benefícios, né, que esse assunto, ou que esse certificado, essa ação vai trazer não só para o nosso planeta, nem só para o nosso meio ambiente, mas também para todo o ambiente empresarial, que é onde a gente está inserido no momento. E não esqueça que a cada episódio a gente vai trazendo mais e mais informações sobre esses assuntos que estão aqui permeando. A gente falou sobre ESG, que está totalmente conectado com esse assunto, inclusive com o próprio Rodolfo trazendo essa frente aqui para a gente. Eu quero agradecer muito a participação do Luciano, mais uma vez. Obrigada, Luciano, pelo seu tempo, por estar aqui, por trazer todo esse conhecimento e compartilhar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Acho que sempre que tem a oportunidade de poder conversar um pouquinho do assunto, né? A gente plantando as sementinhas aí ao redor das nossas conversas, é sempre uma ótima oportunidade para a gente colocar, né, as nossas considerações. Eu agradeço imensamente aí o convite do pessoal da CPFL. Espero participar de outros aí, se possível, no futuro. Com certeza, já fica feito o convite. Rodolfo, obrigada de novo por estar aqui comigo. É um prazer, muito bom te ouvir. Você sabe, né, que aguarde o nosso próximo convite, tá? Márcia, pode deixar, estou sempre à disposição, adoro esse tema, você sabe que isso daqui é meu dia a dia, né? E eu vou falar só uma brincadeira aqui, né? Uma empresa com sede no interior aqui de São Paulo, como a CPFL, né? Falar Iraq vai ser bem interessante. O sotaque vai ser puxado, né? Mas eu acho que, tirando a brincadeira de lado, que certamente vai ter, mas, assim, é uma coisa super legal, o tema gostoso de falar, agenda positiva. A gente precisa disso. Então, as empresas engajadas aí, elas têm uma possibilidade enorme de explorar esse campo. Obrigado. Obrigada, gente. Então, ficamos por aqui. A cada 15 dias a gente tem um encontro marcado para fazer um bate-papo super descontraído, como esse aqui, com especialistas que vão te trazer os temas mais relevantes e importantes sobre energia elétrica. Não esquece de assinar o nosso podcast para receber uma notificação toda vez que o episódio estiver disponível. Eu sou a Márcia Mantovani, obrigada por acompanhar este episódio. A gente tem um encontro marcado daqui a 15 dias. Até mais! Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.